professor Deilson de Oliveira, da UFPR, Departamento de História, e trago aqui para os colegas em caráter bastante preliminar, muito inicial, algumas preocupações que eu venho já desenvolvendo há algum tempo com relação aos nexos entre história e cinema, que eu espero que em algum momento eu tenha competência suficiente para transformar num projeto de pesquisa, enfocando, coisa que não é possível recortar, enfocando a relação entre o cinema e a maneira pela qual o cinema representa as transformações sociais e culturais do Brasil contemporâneo. Bom, é um projeto então em preparação, trago aqui para vocês algumas preocupações bastante iniciais, e a minha principal preocupação diz respeito ao tamanho dele. Estou preocupado em entender o cinema como fonte para a história de dois aspectos diferentes, mas que costumam vir simultaneamente. Que seria, então, as transformações estéticas que foram verificadas na música brasileira nessa segunda metade do século XX e as transformações na moral sexual. Se essas coisas vão conseguir existirem de maneira harmônica, metodologicamente correta no mesmo projeto, é uma coisa que eu mesmo ainda tenho certeza, mas vou tratar delas integradamente nessa minha exposição. Bom, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria aqui de fazer um elogio, uma constatação que a mim muito me agrada, né, como consumidor de audiovisual, que diz respeito então às virtudes e possibilidades do compartilhamento de arquivos. Porque hoje a gente vê assim uma mudança muito grande nos estúdios do audiovisual justamente por conta desse compartilhamento de arquivos. Hoje em dia a gente está vivendo uma situação na qual muito proximamente não haverá mais limite, limite ou restrição qualquer ao trabalho do historiador com o audiovisual, porque eu faço votos que em breve todo o audiovisual que existe esteja disponível online, numa base de compartilhamento pública e gratuita. Se isso de fato acontecer, como eu acho que já está acontecendo, o resultado é que o historiador vai poder se voltar para o material audiovisual e fazer qualquer pergunta. Hoje, mesmo aqui na Socine, no encontro da AMPU, que eu tive a oportunidade de participar em julho em Fortaleza, a AMPU, a Associação dos Historiadores, né? Eu percebi que ainda predomina, ou se não é exclusivo, uma certa inversão dos polos. Quer dizer, o historiador encontra um material audiovisual que é valioso, que é relevante para entender a transformação histórica, né, e toma as fontes como base do seu trabalho. Eu acho que rapidamente a gente está avançando numa situação que a gente vai poder inverter isso, se é que isso não está acontecendo. Quer dizer, o historiador pode fazer perguntas em um determinado contexto histórico e daí selecionar, escolher os filmes que ele considera representativos para o entendimento dessa questão. Chamar isso de revolução cultural, eu acho que é pouco. Acho que é uma revolução sem quaisquer adjetivos. Acho que é a grande revolução que o nosso tempo está vivendo. Então, quero aqui aproveitar para fazer, então, o elogio, né, público dessa transformação, salientando a sua positividade, né, a sua relevância, a sua positividade. Bom, voltando então ao assunto em questão, né, a pergunta inicial, preliminar que eu estou fazendo é a seguinte: de que maneira, então, o material audiovisual, no caso cinema, né, são 3 filmes feitos para cinema originalmente que eu estou pretendendo analisar, eles representam, eles ilustram, eles comentam, eles refletem essas transformações na estética musical e na moral sexual. São problemas bastante relevantes no campo da pesquisa histórica e têm gerado uma extensa bibliografia. No que diz respeito à estética musical, a gente nota que a principal questão, né, que atravessa toda a história da música nessa segunda metade do século XX diz respeito à maneira pela qual se avalia e se interpreta a progressiva internacionalização da música no Brasil. Esse é um debate que, na verdade, começa nos anos 30. As primeiras preocupações com relação à influência que o samba no Brasil pudesse estar sofrendo, isso é uma perspectiva negativa, né, por conta dessa internacionalização, remontam aí na literatura nos anos 30, 35, 36. Então, essa preocupação é uma preocupação constante, que ela se arrasta quase que até o final do século XX. Quer dizer, a relação da música brasileira com a música estrangeira, a produção da música brasileira em circuitos internacionais, as influências estéticas que isso poderia estar levando a acontecer, e assim sucessivamente. No que diz respeito à moral sexual, nessa segunda metade do século XX, a gente vê também uma transformação extraordinária. Você para pensar, por exemplo, num filme como o filme do Humberto Mauro, Ganga Bruta, que se não me engano é de 1932, quer dizer, no filme mostra muito claramente que ainda era possível, em 1932, perfeitamente possível, um marido matar a tiros a sua mulher por ter sentido a sua honra ser ofendida. Quer dizer, um cenário totalmente patriarcal, do mesmo patriarcalismo que era típico do Brasil colônia, do Brasil império, que ainda é objeto de representação cinematográfica nos anos 30.